Então, igual a gente já conversou, eu preciso de ter uma metodologia, um método, né, para conseguir estimar, né, lá na frente, qual vai ser a minha demanda futura, porque a demanda atual, de certa maneira, a gente sabe, né, seja ela através de uma pesquisa OD ou de uma pesquisa que você vai desenvolver e vai aplicar ela naquele momento para conhecer a situação atual da área de estudo que você vai desenvolver um planejamento, né? Só que eu preciso desenvolver e conhecer o que vai acontecer daqui para frente. Então, eu preciso estimar essa demanda futura e ver se o que eu tenho hoje de infraestrutura e de serviço para essa estimativa de demanda futura que eu vou ter vai ser suficiente, tá? E para a gente fazer isso, o método mais tradicional para fazer isso é o que a gente chama de método 4 etapas. Tá? Ele, vamos dizer assim, ele é o método mais avançado, é o melhor método. Na verdade, ele é um método, vamos dizer assim, a gente pode chamar de histórico, né? Mas aquele mais consagrado e que, a partir dele, né, até mesmo programas, softwares foram desenvolvidos otimizando o raciocínio, vamos dizer assim, do método de 4 etapas. Tá? E aí, hoje, a gente começa a trabalhar com esse método de 4 etapas para a gente conseguir fazer esse planejamento que a gente está falando e estudando desde o início das nossas atividades. Eu vou espelhar aqui a minha tela, tá? Com a apresentação, porque o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouco, né, do método, de uma forma bem geral, para a gente compreender o que ele é, e depois a gente já vai começar a fazer umas atividades que fazem parte, né, da construção desse método, que é o modelo de 4 etapas. Tá? E aí eu vou utilizar os dados da pesquisa origem e destino, que vocês já trabalharam, então por isso que eu queria que vocês utilizassem, se aproximassem dela, porque vocês precisariam dela já num estágio no nível mais avançado, para conseguir trabalhar e desenvolver um modelo de 4 etapas. Tá? Então, o que é esse modelo de 4 etapas? Ele, o próprio nome diz, e aqui eu estou colocando, ele é um modelo sequencial. Né? Então, assim, o que significa ser um modelo sequencial? Um modelo sequencial significa assim, eu não posso, né, partir para outra etapa sem que a etapa anterior seja concluída. E a etapa seguinte, ela é quase um feedback que você vai ter para avaliar, né, a etapa anterior. Então, ela é um constante pensar, repensar, e a sequência nos garante essa continuidade, assim, vamos dizer, para a gente trabalhar. Tá? Então, o modelo de 4 etapas, eles são esses 4 momentos, né? Eu tenho a etapa de geração, distribuição, divisão modal e alocação de viagens. Então, vou explicar um pouco para a gente entender aonde que a gente quer chegar, tá? Para vocês compreenderem o todo, e depois nós vamos, né, cada aula nossa, assim, de certa maneira, a gente vai desenvolver, né, um desses modelos. Tá? Então, o que acontece? Eu sigo uma série de momentos para chegar lá na frente e falar o seguinte: olha, o meu sistema viário comporta, não comporta, eu tenho que ampliar, não tenho que ampliar, eu tenho que ofertar mais ônibus, tenho que ofertar menos ônibus. Eu tenho que chegar lá na frente e falar o seguinte: olha, o sistema hoje
daqui a 10 anos vai acontecer isso, daqui a 15 aquilo, então eu tenho que imaginar, né? Eu tenho que projetar essa situação. O primeiro momento que a gente vai projetar é o que a gente chama de geração. Tá? O raciocínio ele é muito claro. Assim, eu vou pensar assim, quantas viagens eu vou gerar, né, no futuro para aquela área de estudo e, especificamente, para a nossa unidade de planejamento de transportes. A unidade de planejamento de transportes, a gente chama ela, nessa área geográfica, a gente chama ela de zona de tráfego. Então, é como se eu pegasse a minha cidade e dividisse ela em várias zonas de tráfego. Várias zonas de tráfego. Como a pesquisa OD faz, por exemplo, divide várias áreas homogêneas, a região metropolitana, em vários campos. Né? Essa é uma unidade geográfica que, dependendo da minha análise, eu posso utilizar ela para o planejamento ou não. Vai depender do nível de detalhe que a gente está buscando. Então, eu tenho que saber quantas viagens são geradas por zona de tráfego. E aí eu não estou preocupado. Estou preocupado com o montante. Quantas viagens vão ser geradas no futuro em cada uma dessas minhas áreas. Né? E quando eu falo gerar viagens, a geração ela é uma soma, tá? Entre atração e produção. Então, eu vou avaliar quantas viagens estão sendo atraídas e produzidas, e a soma da atração mais a produção me dá a geração de viagens por zona de tráfego. Tá? E aí, eu consigo estimar esse valor de viagens geradas por cada unidade. Depois, o que eu vou pensar? Tá, eu estou gerando X viagens, 1000 viagens nesta zona de tráfego. Mas eu quero saber o seguinte, de onde essas viagens que estão sendo atraídas vêm e para onde essas pessoas que estão saindo vão. Ou seja, vou para a minha próxima etapa, que é a distribuição, que aí eu vou ver não somente o tanto que é produzido por ali, naquela minha zona, mas qual que é a origem das viagens que chegam na zona de tráfego, nessa minha zona de tráfego, e o destino das viagens que saem dessa minha zona de tráfego. Então, eu estou procurando, eu vou fazer o que a gente chama de um modelo de distribuição, conhecer origens e destinos. Depois, eu vou me aprofundar ainda mais, porque eu já sei a origem e destino das viagens que acontecem para aquela minha área de estudo. E aí eu tenho que saber o seguinte, qual é o modo utilizado nessas viagens? As viagens que saem daqui e vão para uma determinada zona de tráfego, quantas delas são de carro? Quantas delas são de ônibus? Porque aí eu vou conseguir pensar lá na frente o quê? Se meu sistema viário e o meu serviços de transporte suportam aquilo. Como que eu vou ver isso? Através do modelo de alocação. Porque aí eu vou ver, tipo assim, fazer um Google Maps um Waze ampliado para toda a cidade. Ver na cidade qual que é os serviços que vão ser utilizados, a intensidade que eles vão ser utilizados e quais são as vias por onde as pessoas vão circular caso eles estejam utilizando o transporte individual, seja motorizado ou não motorizado, quais serão as rotas que serão utilizadas. E aí eu vou ver aonde está sobrecarregado, aonde não está sobrecarregado, né? Eu vou ter um panorama, né, vou ter um cenário, né, dado aquela minha infraestrutura e meus serviços disponíveis da minha cidade daqui 5, 10, 15, 20 anos. Tá? Então, o modelo de 4 etapas, ele é essa construção de eu saber o tanto de viagem que está sendo gerada, né, que está sendo produzida e atraída. Aí depois eu vou procurar as origens e os destinos, os modos de transporte utilizados e quais são os serviços e a infraestrutura utilizada. E assim, eu consigo
refletir sobre a necessidade de investimentos em determinada área, ampliar determinada linha, aumentar a frequência dos ônibus e assim vai. Então, esse modelo ele nos ajuda a construir gradativamente esse raciocínio para a gente chegar lá na frente e falar, olha, realmente, eu preciso fazer investimento nisso, naquilo, e assim sucessivamente. Tá? Então, esse é um modelo de 4 etapas. E aí, nós vamos gradativamente passar por cada um deles. Tá? Então, hoje, a gente vai iniciar com o modelo de geração de viagens. Que, como eu já disse, né, a gente vai fazer, né, desenvolver estimativas de viagens que iniciam e terminam em cada zona de tráfego. Então, igual eu já falei, eu tenho uma área de estudo, que pode ser um bairro, pode ser uma cidade, dependendo, pode ser um conjunto de cidades, isso vai depender do seu objeto. Eu vou dividir esse objeto em unidades territoriais, né, que são significativas para aquilo que eu estou desenvolvendo. Né? Então, eu vou dividir a cidade no que a gente chama de zonas de tráfego. Tá? E aí eu vou ver a quantidade de viagens que iniciam e terminam nessas zonas de tráfego. E aí eu vou ter o total de viagens geradas por cada zona de tráfego. Tá? Só que a gente tem que entender que essas estimativas, né, elas vão depender muito do que eu tenho, das relações que... Por isso que vocês trabalharam com variáveis de domicílio, variáveis dos indivíduos e variáveis de transporte, porque é o seguinte, a gente tem que identificar quais aquelas variáveis, né, quais as características, seja ela do domicílio, dos indivíduos, né, ou mesmo das viagens, vão nos ajudar a conseguir ter essa estimativa. Então, que variáveis que se relacionam com geração de viagens, que variáveis que podem me explicar, por exemplo, o tanto de viagens produzidas, quais variáveis podem me explicar o tanto de viagens atraídas. Né? Então, eu tenho que ver, identificar, conhecer esta relação. Né? Então, por exemplo, o motivo da viagem ele pode influenciar muito na quantidade de viagens que iniciam e terminam na sua área. Né? Então, por exemplo, se você está numa área que ela é residencial, as viagens dela, todas elas vão ter uma origem nessa residência. Diferente de uma área central, que as viagens elas vão estar mais focadas, por exemplo, em trabalho. Né? Aí eu vou ter uma área de lazer, essa área ela vai ter mais relação com as viagens por motivo lazer, uma área, mesma coisa, uma área hospitalar, ela vai ter viagens a trabalho, que pessoas que vão lá, mas também vão ter uma quantidade de viagens por motivo saúde. Uma universidade, uma região próxima à universidade, eu vou ter uma quantidade significativa de viagens por motivo educação. Né? E isso vai variar bastante com a característica daquela sua região, cada zona de tráfego, vai depender, o motivo vai dizer muito disso. O período do dia também, ele é importante, que, por exemplo, numa área residencial, se eu olho no período da manhã, praticamente eu tenho só viagens saindo. Né? As pessoas, em sua maioria, saem de casa de manhã para trabalhar, ou seja, a grande maioria das viagens dela é produção, ela atrai muito pouca viagem. Diferente na parte da manhã, uma zona comercial, ela atrai muito mais viagens do que produz viagens. Né? Então, assim, na parte da manhã, zonas comerciais, industriais, tendem a atrair viagens, enquanto zonas residenciais a produzir. Chega no período do pico da tarde, isso já é o inverso. Então, isso eu vou também
considerar na minha análise. O tipo de indivíduo é fundamental, né? Então, assim, homens e mulheres, por exemplo, se eu for pensar no sexo, já tem diferenças significativas no modo de deslocar entre homens e mulheres. Né? Eu também posso ter diferenças significativas por renda. Né? Pessoas de maior renda viajam mais do que pessoas de menor renda. Pessoas de maior renda utilizam mais o transporte individual do que pessoas de menor renda. E isso também pode se replicar para as questões, por exemplo, associadas ao tipo de carga. Então, dependendo se eu estou, não é o nosso caso, nós não vamos trabalhar com isso, o tipo de carga também ela vai estar associado às características de cada zona de tráfego. Né? Se eu estou numa área que eu tenho grande concentração de serviços e tudo mais, eu vou ter ali uma dinâmica completamente diferente de uma área residencial em termos de transporte de mercadorias. Né? Então, o que eu vou ter? Eu tenho uma relação muito intrínseca, muito direta entre a geração de viagens com a característica do local, dos indivíduos e das viagens em si. Né? E eu tenho que buscar esse tipo de informação na hora que a gente for trabalhar. Tá bom? Deixa eu passar para cá, porque hoje eu vou focar mais nisso, depois eu vou focar nessas relações que nós vamos trabalhar, e depois a gente vai trabalhar na próxima aula com as outras, com o modelo propriamente dito. Hoje nós vamos focar nosso trabalho nessas relações. Tá? Deixa eu abrir aqui. Estou deixando aqui de espelhar só para pegar o arquivo. Para eu mostrar o exemplo do que vocês vão fazer para a nossa próxima aula e depois a gente vai entrar com os modelos de estimação. Mas primeiro, o mais importante e que a gente tem que compreender é buscar as variáveis que se relacionam com a geração de viagens. Tá? Então, isso é fundamental no que a gente vai estar trabalhando aqui. Vamos lá. Deixa eu aqui abrir. Então, primeira coisa, deixa eu espelhar aqui. A gente vai fazer, eu estou abrindo aqui um arquivo só, aí depois eu abro os outros. Que vocês todos já conhecem, que foi o último que vocês trabalharam, que é a OD de viagens. Tá bom? E aí, o que nós vamos trabalhar aqui? A gente precisa, primeiro, identificar a quantidade de viagens produzidas e atraídas da nossa área de estudo e das zonas de tráfego que nós vamos trabalhar. Então, para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente vai buscar quando eu abro a OD de viagens, eu vou fazer igual a gente trabalhou o tempo inteiro. Bem simples, utilizando a tabela dinâmica. Então, tem que buscar conhecer viagens produzidas e viagens atraídas. Tá? Eu vou primeiro escolher, nós vamos trabalhar com viagens, só viagens que a gente chama de viagens internas. Tá? Então, eu vou pegar município de origem e município de destino. Tá? E vou escolher ele aqui, que eu quero trabalhar com Santa Luzia. Então, eu vou pegar o município, mandar gerar um filtro, eu vou pegar só viagens com origem e destino em Santa Luzia. Ok. Perfeito. E aí, quais são... Sempre daquele mesmo raciocínio, né? A primeira coisa que eu vou pegar aqui é o fator de expansão e colocar em valores. Então, eu tenho que, em Santa Luzia, são geradas 393.245 viagens, né? Se for arredondar aqui.
que vai dar 245 viagens. É o total de viagens geradas em Santa Luzia, né? A soma de viagens produzidas e viagens atraídas internamente a Santa Luzia. Tá? Só que aí eu preciso saber isso. Eu tenho informação aqui de viagens produzidas e atraídas, né, em Santa Luzia, que tem origem e destino em Santa Luzia. Mas o que a gente vai fazer é definir uma zona de tráfego. Por isso que eu pedi, quando vocês estavam trabalhando, utilizarem para conhecer um pouco a questão externa, a unidade territorial que a gente chama de campo. Tá? Esse é o campo, são os campos de Santa Luzia. Deixa eu pegar aqui, só para vocês entenderem. Quando a gente estava falando, talvez vocês não tinham uma ideia muito clara do que seriam esses campos. Eu vou abrir aqui um arquivo, se eu não mostrei, que a gente vai utilizar ele lá no final. Mas os campos são esses. Esse é o município de Santa Luzia. Tá? E aí, o que eu tenho? Esse daqui, a área de estudo seria Santa Luzia, que eu vou estudar as viagens internas, e os campos são cada uma dessas unidades territoriais. Eu tenho aqui o campo 177, o campo 115, 176, 175, 74, 73, 32, 282. Então, os campos estão aqui. Exatamente, esses daqui são os campos de Santa Luzia, que é exatamente essa divisão territorial dessa área total, que é o município de Santa Luzia. Tá? Então, eu vou pegar o Santa Luzia e vou ver como que cada zona de tráfego, e eu estou considerando que a zona de tráfego nossa aqui vai ser essa unidade de campo. Então, assim, aqui tem a quantidade, como eu coloquei aqui, o campo de origem, eu tenho o total de viagens produzidas em cada um dos campos. Então, eu tenho campo e produção. Então, aqui é a produção de viagens, quantas viagens são produzidas em cada um dos campos de Santa Luzia. É lógico que, no final das contas, esse valor vai ser o mesmo daqui, lógico, porque, como é viagem interna, o que produz aqui vai para cá, o que atrai aqui vai para lá, e assim sucessivamente, a soma é a mesma. Essas viagens produzidas, mas eu também quero saber a quantidade de viagens, então eu tenho que saber a atração. Então eu tenho que saber a quantidade de viagens atraídas por cada campo, que é o que eu produzi. Para saber a atração, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o campo de origem e vou pegar o campo de destino. Com isso, vou lá. Então, eu tenho, para aquele universo ali, que é viagens com origem e destino, em Santa Luzia, eu tenho produzidas no campo 115, 79 mil viagens e atraindo 80 mil. O campo 131, 83 e 83. Vocês vão ver que alguns são mais próximos que outros, né? Isso vai depender, mas assim, nunca bate assim, exatamente, né? Mas o total ele tem que se bater nesse caso, porque eu fechei o nosso universo, né? Que eu fechei as viagens produzidas com origem e destino ali dentro. Então, tem quantidade que eu produzo no campo 115, o tanto que eu atraí. 131, produção, atração. Então, com ao de viagens, eu consigo relacionar, né, ter as informações sobre produção e atração. Tá? Essa é a minha primeira informação, tá, que eu peguei aqui para trabalhar.
E aí, agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pensar lá na frente, quando eu vou tentar estimar a quantidade de viagens futuras, eu tenho que pensar o seguinte: eu, eu tenho que correlacionar produção e atração com variáveis que consigam me explicar produção e atração. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. População. Se a população cresce, a produção e a atração tendem a crescer. Se a renda cresce, produção e atração tendem a crescer. Então, tem que ver como, né, ocorre esse comportamento, produção, atração, com algumas variáveis e ver se isso se correlaciona. Tá? Vou fazer aqui um exemplo simples, né? Eu vou voltar lá na nossa brincadeira aqui. Deixa eu ir aqui. Base de dados. 2012. Então, indivíduos. Eu vou começar agora a trabalhar com todas as minhas bases de dados, simultaneamente. Tá? Então, eu estou abrindo aqui a base de dados de indivíduos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Tá? Vou lá, mandar inserir, tabela dinâmica. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero trabalhar só com Santa Luzia. Então, vou lá pegar minha cidade e selecionar tudo. E selecionar Santa Luzia. Okay. Vou fazer o que a gente fez ali. Fator de expansão nos valores. E vou pegar para saber quantos indivíduos eu tenho. Vou pegar o meu campo, né? Para saber a área, nossa zona de tráfego. Eu tenho aqui. Nossa, já apareceu até informação aqui que já começa a vazar. Ó. Que apareceu um campo a mais. Se vocês separarem aqui. Significa que ele tem população, mas que na hora que foi coletar, identificou a população ali, mas na hora que foi fazer a pesquisa, pela quantidade baixa de população, olha aqui, acabou que não encontrou nenhuma viagem lá. Isso pode acontecer na hora que você for fazer sua pesquisa. Você entrevistou, pode chegar lá, entrevistar 3 pessoas na sua amostra ali naquele campo, e nenhuma delas fez viagem. E aí você tem pessoas morando ali, mas que não fizeram viagens. Isso pode vir a acontecer. Então, vou lá, só que agora eu vou pegar essa minha galera aqui e vou levar para a nossa outra base de dados. Só para a gente ver, olha, vê que a gente tem uma linha a mais, que é exatamente a 114. Então, eu vou colocar aqui, não vou levar ela, só vou levar isso daqui. Aí, agora eu posso começar a brincar. Né? Como que o Excel tem uns sistemas, né? Vou inserir aqui uma linha, vou copiar a população para cá. E aí eu posso começar a brincar, por exemplo, para ver essa questão da produção, né, com população. Será que produção cresce com a população? Vamos olhar aqui. Vou começar de uma forma simples. Vou fazer aqui, ó, selecionar aqui e vou utilizar o gráfico de dispersão. Olha, interessante. Eu já começo a ver, se eu mandar inserir uma linha aqui de tendência, adicionar uma linha de tendência, eu já vou ver que ele é uma linha reta. Se eu mandar gerar aqui, por exemplo,
a equação do gráfico IR², eu vou ver que, olha, que há uma relação muito forte entre população e produção de viagens. Se a gente pegar aqui, ó, eu estou vendo aqui a população e a produção de viagens. Eu tenho uma relação muito forte, que vai me mostrar que, na medida que chega quase a 90% de explicação, na medida que a população cresce, o que acontece com a produção de viagem? Ela cresce. Então, ou seja, eu tenho uma relação interessante, né? Que a variável população pode ser uma variável utilizada para explicar a produção de viagens no futuro. Então, por exemplo, agora vamos imaginar, se a população dessa zona de tráfego crescer, a tendência, então, das viagens produzidas em cada campo é o quê? Crescer. Então, o que eu preciso fazer? Ao invés de eu achar quantas viagens eu vou ter no futuro diretamente, eu vou achar qual que vai ser a minha população no futuro e estimar as viagens através dessa equação para saber quantas viagens serão produzidas no futuro. Ou seja, eu preciso estimar as variáveis explicativas para poder, através de uma regressão, através dessa equação, que a gente vai desenvolver mais para frente, achar a quantidade que pode ser produzida no futuro. Ou seja, se eu pensar em termos de população, dados socioeconômicos e tudo mais, eu tenho dados de censo desde 1940. Então, eu posso ter dados de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 e ver se essa relação crescente entre crescimento do número da população e produção de viagens, elas se correspondem. Eu não preciso ir lá atrás, logicamente. Eu pego ali 20 anos, eu pego 2000, 2010 e os dados atuais. E aí eu vejo como que foi o crescimento e vejo como se deu essa correlação. A mesma coisa eu posso fazer aqui para a atração. Vou lá em cima, gráfico de dispersão. Vejo aqui. Vejo que ela também segue uma tendência muito clara, né? Se eu pedir aqui para gerar também a linha de tendência, eu vou ter ali uma coisa próxima. Vamos ver a equação e o R². Praticamente o mesmo. O que a gente está vendo aqui num e no outro? Eu não sei se vocês estão reparando, né? Eu tenho uma coisa que funciona muito separado aqui. Se eu for olhar isso daqui, que funciona de forma muito diferente, quantidade de viagens com a população, que eu estou com 103 viagens produzidas. Quem vai ter isso? O campo 173. Então, eu estou vendo que eu tenho uma área que funciona diferente, que provavelmente é o centro da cidade de Santa Luzia. Vamos ver se é mesmo? Pelo mapa, normalmente a gente consegue ver. Exatamente, olha aqui. 173, ela está bem centralizada, duas linhas de íons passando por ela. A gente vê claramente que é o centro da cidade, que se comporta diferente das outras áreas. Apagou direto. Aqui, fazer uma coisa, só para depois eu retorno. Olha o que acontece quando eu excluo essa linha. Meu poder de explicação passa para 98% e 97%. Olha como que esse campo, centro da cidade, ele tem um comportamento diferente do restante do município. E aí eu vejo, por quê? Porque ele tem outras características, né? Ali, talvez a relação maior que ele tenha
é com a quantidade de postos de trabalho, mais do que especificamente com a população em si, porque ele está ali recebendo muita gente, né? Então, eu vejo essa alteração aqui acontecendo. Aí eu posso olhar, tá, como é que eu vou? Então, postos de trabalho. Como que eu posso ver isso? Vou te mostrar uma maneira assim que é indireta, né? Que vai ser uma dummy, que a gente chama, né? Que é uma variável que eu estou criando ali para explicar um pouco isso. Se a gente parar para pensar, de forma, vamos fazer uma comparação, quando eu atraio viagens a trabalho, teoricamente eu tô fazendo uma aproximação de postos de trabalho existentes naquela região. É lógico que eu vou ter gente que sai e volta, que aí eu poderia estar duplicando o número de postos de trabalho. Mas, de certa maneira, uma cidade de Santa Luzia, no período, sei lá, no pico da manhã, então, mas eu não vou fazer no pico da manhã, eu vou fazer geral, é uma aproximação boa para saber quantas viagens, quantos postos de trabalho eu tenho na minha região. Tá? Então, eu posso fazer aqui uma série de filtros para fazer isso. Então, por exemplo, quando eu pego campo de destino, de certa maneira, eu estou tendo viagens atraídas por cada um desses campos. E aí, por exemplo, eu posso olhar o motivo da viagem. O motivo da viagem. O motivo da viagem. Então, eu vou olhar aqui, ó, o motivo da viagem no destino. Vou lá, levei o motivo da viagem no destino. Quando eu clico aqui, vocês vão ver que aqui estão todos os motivos. Eu vou selecionar, só que eu vou querer só aqueles motivos que me interessam como local de trabalho. Então, eu vou lá escolher trabalho no comércio, trabalho na indústria, trabalho no serviço. Pronto. Gerei a quantidade de viagens atraídas por cada zona de tráfego por motivo trabalho. Vou pegar aqui e vou colocar aqui do lado. Eu vou chamar isso, como eu já falei para vocês, eu fiz uma analogia, isso daqui eu vou chamar de postos. E aí eu vou fazer a mesma coisa com a atração, só que eu vou fazer com postos de trabalho. Gerei lá, postos de trabalho com atração. A gente vai ver que tem outra aqui, que está bem fora, mas vamos ver como é que está se comportando aqui. Vou inserir uma linha de tendência, mandar gerar equação e R quadrado. Olha lá, 80%, ainda está muito boa, olha. Eu tenho um posto, um local aqui, olha, que me atrai, que está relacionado com o pós-trabalho, que me está um pouco estranho, que é exatamente 83.059, que é o nosso campo. Não, é um campo que é diferente, não é o 102. O 102 provavelmente é esse daqui, que é isso. Que é outro campo aqui, que é esse daqui, 131. Ele está se comportando um pouco diferente aqui, mas ainda tendo uma relação interessante com o posto de trabalho. Quer ver? Eu vou fazer. Vocês não vão precisar fazer isso que eu estou fazendo aqui, de tirar uma coisa ou outra, tá? Eu só estou fazendo para vocês verem aqui, eu brincar aqui um pouco. Olha, já passa para 95%. Olha como é que melhora quando eu relaciono a atração e retiro aquela unidade espacial que se comporta um pouco diferente. Olha como o ajuste da minha reta ele é melhor. Né? Mas quando eu volto, eu vejo que é um ajuste com 80% de R quadrado, 80% de R quadrado está ótimo. Né? Eu posso fazer isso que eu acabei de fazer, por exemplo, para ver com escola. Ao invés de escolher motivo, esse meu motivo aqui se trabalho,
Vamos ver como é que funciona com o motivo escola. Vou lá, deixa eu tirar esse daqui. Eu vou trazer aqui. Pegar, copiar. Porque quando eu faço isso, destino das viagens por motivo escola, é também uma analogia a matrículas. Então, praticamente, as viagens que eu tenho com destino à escola para cada unidade, praticamente, né, eu tenho uma correlação muito interessante com o número de matrículas escolares. E isso também é um indicativo bom para atração de viagens. Então, vamos fazer de novo aqui, só que agora com matrícula. Inserir versão e mando geral. Né? Parece que está melhor do que os outros, olha, para explicar a atração. Funcionário. 92, olha lá, foi o melhor deles. A atração se correlacionou muito bem com matrículas escolares. Quantidade de viagens com destino, as zonas, elas se correlacionam melhor quando eu trabalho matrículas, nesse nosso caso aqui, do que quando eu trabalhei postos de trabalho, do que quando eu trabalhei população. Então, talvez nesse nosso desenho, matrículas escolares seja uma variável melhor de trabalhar do que postos de trabalho ou população. Ou talvez eu poderia trabalhar com as duas lá na frente, não sei. Mas aqui eu estou fazendo uma análise, vamos dizer assim, individualizada, né, da do nosso trabalho aqui. Tá? Eu poderia fazer diversas correlações aqui, por exemplo, vou pegar lá, vamos voltar na OD de indivíduos. Aí, por exemplo, aqui, deixa eu pensar. Eu tenho a quantidade dessa população, vou pegar renda. Vou pegar aqui aquele grupo de população que eu tenho o maior número de população. O sem renda não, porque o sem renda é estudante, dono de casa é uma soma de várias pessoas. Mas daqueles que têm renda, eu vou pegar a minha maior amostra. Eu vou pegar pessoas de entre. Só que eu não vou pegar o 114 igual aquela vez, tá? Eu vou pegar a população que tem renda entre 1 e 2 salários mínimos. Vou trazer para cá. Deixa eu colocar aqui embaixo, só para. Aí eu vou tirar esse daqui, né? Que a gente lembra que esse campo não tem viagem, eu vou excluir ele. X. Vou trazer aqui para essa coluna. Ok. Então, aqui eu tenho a minha população com renda entre 1 e 2 salários mínimos, que é a minha maior representação. Então, vou fazer uma relação entre produção e renda. Inserir gráfico de dispersão com renda. E vamos ver como que se comporta. Adicionar uma linha de tendência. Quadrado. Olha, também está muito bom. Então, olha aqui, ó, produção, pelo que a gente está vendo aqui do que a gente gerou, a melhor variável até agora com produção de viagem é o número de habitantes em cada zona de tráfego com entre 1 e 2 salários mínimos. Né? Então, assim, eu posso fazer isso também para avaliar esse comportamento. Mas eu também posso usar, que a gente utilizou indivíduos, eu também posso usar as variáveis do domicílio para ver se tem relação
com a minha produção de viagens, vamos fazer a mesma coisa. Inserir tela dinâmica. Cara, isso é muito legal. Eu acho bacana demais. Essa hora que a gente conhece a cidade, conhece o que a gente está fazendo. Eu, de novo, boto ali no filtro Santa Luzia. Tá? Beleza. Aí agora eu vou botar a mesma coisa. Campo, meus campos. Tá? Eu já vou. Deixa ele aqui. Eu ia já tirar o 114, que não tem viagem. O fator de expansão. Então aqui eu tenho o número de domicílios. Já podia chegar e olhar o seguinte: será que domicílios tem relação com produção? Vamos levar lá só para a gente dar uma olhada. Já está confuso. Deixa eu apagar esses arcos aqui. Facilitar. Eu poderia trazer só aqui, eu já tenho domicílios. A tendência é o seguinte: eu tenho muito domicílio, eu devo fazer muita viagem, né? Então vamos ver se isso também se responde. Então vou lá. Produção com domicílios. Dispersão. Ó o nosso centro aqui atrapalhando a nossa vida. Vamos lá, linha de tendência. R quadrado. Equação R quadrado. 89. Está muito próximo de qual estava da população, né? Se eu chegar aqui, mesma coisa. Se eu tirar, era o 173, né? Se eu tirar o 173, excluir, passa para 98. Teve o mesmo comportamento para domicílio e população, tá? Só para vocês verem assim, como essas coisas, né, se relacionam. É interessante a gente perceber isso. Tá, deixa eu deletar. Eu voltei, ok. Aí, vamos pegar lá, voltar nesse domicílio. Uma coisa que é interessante para a gente ver se relaciona é a quantidade de veículos. Porque, na teoria, quanto mais veículos, mais automóveis eu tenho, maior é a minha quantidade de viagens. Então, vamos lá. Então, só que aí eu vou ter que fazer aquele cálculo. Então, eu vou lá. Quantidade de família, pessoas, caminhões, parará, cadê? Bicicleta, auto. Beleza. Eu já vou ter que fazer uma continha, né? Se vocês lembram. Vamos lá para eu calcular a quantidade de carros. Tá? Eu vou até tirar essa 114. Vai me atrapalhar lá na frente. Deixa eu copiar isso daqui. Então vai ser, isso daqui vai ser igual. Isso vezes isso. Vou travar isso daqui. Beleza. Eu não quero travar tudo, não. Travar só a linha. Isso vai dar certo. Aqui tem 0 carros. Certinho. Trazer aqui para baixo. E a minha quantidade de carros. Certinho. Eu vou saber quantos carros eu tenho por zona de tráfego. Como é que eu vou fazer isso? Fazer minha soma aqui. E pegar esse aqui, a quantidade de carros por zona de tráfego. No total, eu vou trazer para cá.
altas. Só para não vir com erro. Beleza. Aí eu posso vir aqui, olha, aqui tem a quantidade de carros por zona de tráfego. E aí eu acredito que produção tem relação com carros. Dispersão. Continua com a tendência crescente. Olha, toda a teoria está toda correta. Eu posso ter alguma variação aqui, mas na teoria está tudo correto. Olha. 90%. Então, assim, já é um pouco maior, por exemplo, do que domicílio, do que população. Eu já vejo que a quantidade de veículos por zona de tráfego repercute. Quanto maior o número de veículos por zona de tráfego, maior o número de viagens que essa zona de tráfego realiza. Então, assim, volume, nesse caso, ele me parece muito importante. Eu posso tentar ver se isso também repercute de outra forma. Por exemplo, eu tenho carros e tenho população. Então, eu tenho aqui o que a gente chama de índice de mobilidade, que vai ser igual a, pode ser o número de carros pela população. Eu tenho 0,19 carros por habitante. Aqui eu tenho 0,20 carros por habitante. Né? O número não é índice de mobilidade, não, é índice de motorização. Tá? Será que esse índice tem relação com produção? Nos lugares onde eu tenho mais viagens, onde eu tenho mais produção, eu teria maior índice? Isso normalmente não pode não ter correlação. Vamos ver. Olha como é que fica diferente. Porque a produção é um volume, né? Então, por exemplo, eu tenho local, o que isso nos leva? Eu tenho um local que eu posso produzir no montante pouca viagem, porém a taxa de motorização é alta. É o caso desse campo 275. Ele só produz 2.661, mas ele tem, né, a maior taxa de viagem. Então, ou seja, as pessoas viajam muito, são poucas pessoas que viajam muito. Eu tenho uma alta motorização. Né? Mas isso não significa, porque eu estou falando de volume, aí volume tem relação com outras variáveis. Tá? E aí, cara, eu posso fazer isso, fazer essa reflexão, eu estou colocando aqui, vou parar de espelhar, com todas as outras variáveis. E aí, o que eu quero? Né? Eu vou colocar para vocês desenvolverem. Assim. Que vocês, para Santa Luzia mesmo, igual eu acabei de fazer aqui, peguem aí umas 5 variáveis da OD domicílio, mas pensa, qual variável que vai ser legal? Qual variável que tem relação com produção, qual variável tem relação? Vocês vão escolher 5. E fazer essa relação com produção e com atração, para essa 5, domicílio. Depois vocês vão pegar, gerando esses gráficos, pegar da OD de vírus, escolher mais 5 e fazer produção e atração. E da de viagens, mesma coisa, mais 5 e fazer produção e atração. E aí, vocês vão me falar, olha, quais são as variáveis do domicílio? Você pode falar assim, quais são as 2 variáveis de domicílio, entre as 5 que você escolheu, que tem melhor relação com produção, e de domicílio que tem melhor relação com atração. De indivíduos, mesma coisa. De viagens, mesma coisa. E aí vocês vão gerar para mim o relatório dessas variáveis, dessas relações, e mostrar, falar, olha, essa variável aqui que eu escolhi tem baixa relação, provavelmente por causa disso, disso, disso.
Dá uma refletida, faz um textinho lá, uma frase, duas, para cada gráfico que você gerar. E no final você vai me mostrar, no final que você gerar, fizer da de domicílio, você fala, olha, as duas que têm maior relação de produção com as variáveis de domicílio são essas e essas. Para atração são essas e essas. Mesma coisa vocês vão fazer para indivíduos, mesma coisa vocês vão fazer para viagens. E aí a gente vai, na próxima aula, discutir um pouco sobre isso e depois aplicar, escolher as variáveis que nós vamos utilizar no modelo e aí sim fazer a estimativa de viagens futuras. Tá? Vou encerrar aqui a gravação.